Olá, você. Bem-vindo ao episódio 14 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Como eu já havia dado spoiler no final do episódio passado, neste episódio nós vamos conversar sobre as crises mundiais de petróleo sob a ótica da elasticidade preço da demanda e de forma temporal. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Neste episódio, vamos encerrar a introdução ao conceito de elasticidade, que é bastante importante para que possamos fazer análises sobre a ótica econômica. Vamos aqui utilizar como exemplo as crises de petróleo para entender o efeito temporal na elasticidade preço da demanda. Os historiadores costumam dividir em 4 fases as diversas crises que ocorreram no abastecimento de petróleo, desde que ele se tornou a principal fonte de energia do mundo. Primeira fase. Ocorreu em 1956, depois que o presidente do Egito, à época, o coronel Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o Canal de Suez, canal que liga ao Mar Vermelho e o Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. E com o bloqueio do canal, interrompeu o abastecimento de petróleo, o que levou a um aumento súbito do preço de petróleo. A segunda e terceira fase já são um pouco mais adiante. Nestas fases, a crise do petróleo foi desencadeada num contexto de déficit de oferta, com o início do processo de nacionalização e de uma série de conflitos envolvendo os produtores árabes da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os conflitos foram vários, né? Nós temos a Guerra dos Seis Dias, em 1967, entre Israel e uma coligação de países que incluíam o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque. Tivemos também a Guerra do Yom Kippur, em 1973, entre Israel e a coligação Egito, Síria e Iraque. Tivemos em 1979 a Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã, que derrubou o Shah Reza Pahlavi. E em 1980 nós tivemos a Guerra Irã-Iraque. Os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos ao longo desse período, o que provocou uma prolongada recessão nos Estados Unidos e na Europa, e desestabilizou a economia mundial. Já a quarta fase, né, dessa crise foi a Guerra do Golfo em 1991, depois que o Iraque, governado por Saddam Hussein, ter invadido o país vizinho Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a invasão das forças militares dos Estados Unidos e dos países aliados, os iraquianos foram expulsos do Kuwait. Contudo, incendiaram alguns poços de petróleo no Emirado, provocando uma outra crise econômica e ecológica. Então, é um período bem conturbado da história mundial e da parte ligada aí com o principal fonte de energia, que é o petróleo. Nesse slide, vocês podem observar o gráfico do preço de barril de petróleo desde 1970 até 2017. Também estão assinalados os fatos históricos comentados relevantes no período. Então você pode observar a Guerra do Yom Kippur, em 1973,
a Revolução Fundamentalista Iraniana em 1979, o excesso de oferta de petróleo de 1980, a Primeira Guerra do Golfo, a invasão do Kuwait pelo Iraque por Saddam Hussein em 1990, a Segunda Guerra do Golfo, a invasão do Iraque e a deposição de Saddam Hussein em 2003, a crise financeira mundial e a explosão da bolha imobiliária e de derivativos em 2008 e o aumento expressivo da oferta de óleo de xisto, o shale oil, em 2016. Dá uma boa visão sobre essa variação de preço de petróleo ao longo do tempo. Vamos agora, então, analisar o efeito no curto prazo da decisão do embargo de petróleo determinado pela OPEP, que é o cartel dos países exportadores de petróleo. Vamos usar o gráfico preço versus quantidade para analisar o efeito no curto prazo da decisão da OPEP de reduzir a oferta de petróleo como um meio de pressão política contra o Ocidente. Então, no curto prazo, o embargo de petróleo causa um choque negativo de oferta. Como podemos observar, a reta vermelha de demanda D1 é bem inclinada, mostrando ser a demanda por petróleo inelástica. Isto é lógico, porque as frotas de transporte terrestre, marítimo e aéreo, assim como as fábricas, usinas termoelétricas, sistemas de calefação de cidades, são movidas por diesel, gás e gasolina. E é muito difícil mudar toda essa dinâmica de consumo de fonte energética no curto prazo, né? Os lares pela calefação, os automóveis, tudo isso, né? Também temos que levar em consideração que toda a cadeia de produtos que utilizam derivados de petróleo, como, por exemplo, os plásticos, que são utilizados em diversos tipos de produtos finais, inclusive embalagens para alimentos. Vemos também que a reta de oferta azul O1 é também muito inclinada, mostrando ser a oferta de petróleo também inelástica. A lógica é que os países produtores de petróleo são dependentes da renda gerada pelo petróleo, porque basicamente não produzem outros bens, né? São países que basicamente dependem somente da produção do petróleo. O embargo de petróleo, então, provoca um choque negativo na oferta, deslocando a reta azul O1 para a posição da reta amarela O2. Já a reta vermelha D1 permanece inalterada. Isso define um novo ponto de equilíbrio de mercado E2, onde o preço P2 é muito superior ao preço inicial P1 e a quantidade Q2 é só um pouco menor que a quantidade inicial Q1, mas suficiente para provocar um enorme problema. Então, resumindo, no curto prazo, o embargo de petróleo conduzido pela OPEP provoca escassez do produto e forte aumento do preço. Agora vamos analisar a dinâmica no longo prazo do embargo de petróleo determinado pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que ocorreu é que a OPEP não conseguiu manter os preços elevados. Entre 1982 e 1985, o preço caiu no ritmo de 10% ao ano. A insatisfação, a desorganização e a falta de cooperação entre os membros da OPEP teve o seu ápice em 1986, com a queda de 45% no preço médio do petróleo. Basicamente, é a teoria dos jogos aplicada ao caso.
com preço alto. Se eu não vender, o meu vizinho vai e vende. Em um outro episódio, nós vamos abordar o tema da teoria dos jogos em maiores detalhes. Em 1990, os preços voltaram aos patamares de 1970 e assim se mantiveram por mais de uma década. No gráfico preço versus quantidade, na dinâmica de longo prazo, observamos que tanto a reta vermelha de demanda D1 quanto a reta de oferta azul O1 possuem uma inclinação pequena. Ou seja, tanto a oferta quanto a demanda de petróleo no longo prazo são elásticas. Então, no caso, o embargo de petróleo causa um choque negativo de oferta e a reta de oferta se desloca para a posição da reta roxa O2, determinando um novo ponto de equilíbrio de longo prazo E2, onde o preço P2 é um pouco acima do preço inicial P1 e a quantidade Q2 tem uma redução significativa em relação à quantidade inicial Q1. Você deve estar achando muito estranho esse resultado, mas vamos explicar com calma. Vamos explicar o porquê, no longo prazo, a dinâmica é bem diferente. Começando pelo lado da oferta. O embargo de petróleo pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, provocou, no primeiro momento, um grande aumento no preço de petróleo, o que estimulou a alguns países, membros do próprio cartel, a burlar o embargo e o acordo e aumentar a sua produção. Como já comentado, essa situação é explicada pela teoria dos jogos. Então, se existe a oportunidade, se eu não vendo, o meu vizinho vai e vende. Já outros países que são produtores de petróleo, mas não são membros do cartel da OPEP, são também estimulados pelos altos preços a aumentarem suas produções de óleo. Também com o alto preço do petróleo, irá compensar para as empresas petrolíferas investirem na produção e na exploração em áreas de maior custo, como, por exemplo, o Mar do Norte, né? O que fizeram a Suécia, a Noruega, a Holanda e o Reino Unido. Também áreas como a Sibéria, como fez a Rússia, ou na exploração de poços no Alasca, que fez os Estados Unidos. Aqui no Brasil, os altos preços do petróleo incentivaram a exploração offshore na Bacia de Campos e, posteriormente, também no programa de pré-sal. É bom lembrar que o pré-sal só é viável com preços do óleo na faixa de $60 o barril. Resumindo, pelo lado da oferta, no longo prazo, houve aumento do número de vendedores e aumento da oferta de petróleo. Portanto, esses efeitos explicam o porquê, no longo prazo, a oferta do petróleo é elástica. Agora, vamos analisar pelo lado da demanda no longo prazo. Além do aumento de preços do petróleo, a drástica situação de escassez, ou seja, a falta repentina do produto, provocou um sentimento de impotência generalizada e um enorme aumento na avaliação do risco de dependência do petróleo como fonte de energia. Isso provocou, estimulou e justificou de imediato um enorme investimento em racionalização do consumo de energia, tanto doméstico
quanto industrial. Ou seja, grandes investimentos em tecnologias de aumento de eficiência no uso de energia por equipamentos industriais, motores de menor consumo de combustível para automóveis, lâmpadas com maior geração de luz e menor perda por calor, painéis solares para aquecimento de água e outros equipamentos e produtos. Além disso, esse fator da escassez e o aumento de preço estimularam os enormes investimentos em outras fontes energéticas, ou seja, em produtos substitutos ao petróleo. Lembrar do episódio 6 sobre demanda. Como, por exemplo, esses produtos substitutos de petróleo? O óleo de xisto, ou shale oil, no Canadá e nos Estados Unidos. O etanol, à base de cana-de-açúcar no Brasil, ou à base do milho nos Estados Unidos. A energia nuclear na Europa e no Japão. E a energia eólica na Alemanha e na China. Foram produzidas e disseminadas ao longo do tempo diversas campanhas publicitárias de racionalização do consumo para a população, bem como programas institucionais em grandes empresas com metas agressivas para a redução da utilização de energia. Todos esses efeitos conjugados explicam no longo prazo a demanda de petróleo também ser elástica. O gráfico no slide do consumo mundial de energia em 2015 mostra a importância de cada fonte na matriz energética. Fica muito claro que atualmente os combustíveis fósseis tipo petróleo, gás natural e carvão representam 85,5% do consumo de energia. E as fontes renováveis, como a hidrelétrica, a solar, a eólica, representam só 10,1% da matriz. Como informação, o MTOL é o megaTOL, ou 1 milhão de TOL. O TOL significa tonelada de óleo equivalente, que é a unidade de energia definida como a quantidade de energia liberada pela queima de 1 tonelada de óleo bruto. Outro gráfico muito esclarecedor do consumo mundial de energia de 2015 mostra claramente que somente 2 países, a China e os Estados Unidos, representam 40% do consumo total de energia. Então, sem melhorias de racionalização do uso de energia nesses 2 países, China e Estados Unidos, o restante dos países realmente faz pouca diferença no total. O cartoon do slide, publicado na capa da revista The Economist em 4 de dezembro de 2014, shake versus shale ou xisto, é um bom exemplo do aumento significativo da oferta do óleo de xisto por empresas nos Estados Unidos e no Canadá. O preço do petróleo viabilizou o investimento e a abertura de diversas empresas que utilizam o processo de fracking, ou fratura, para a extração do óleo das grandes reservas de xisto nesses 2 países. Espero que você tenha gostado deste episódio. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. O spoiler do próximo episódio é só reparar no cartoon ao lado. Será que você se identifica com o sujeito carregando o piano? Nós vamos falar sobre receita total e ônus tributário. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.